Você já parou para pensar o que é corrente elétrica? No vídeo de hoje você vai saber tudo sobre corrente elétrica para conseguir gabaritar a sua prova, seu vestibular, qualquer questão sobre corrente elétrica você vai conseguir dominar. Então vamos começar. Corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de portadores de carga, ou seja, elétrons, ou pode ser prótons também, mas principalmente elétrons. Por que o movimento ordenado? O movimento desordenado desses portadores de carga basicamente vai gerar atrito, o que vai fazer um aquecimento por causa da eletricidade, e não vai gerar uma corrente elétrica em si. A corrente elétrica é um movimento ordenado, e se for desordenado, gera atrito, o que gera... não é bem atrito, mas você pode considerar como atrito. Mas tem que ter em mente que não é exatamente atrito, não é como se você pegasse a caneta e começasse a atritar com a sua mão. É um tipo de atrito diferente. Porque lá no nível microscópico, menor que microscópico, onde tem os átomos, tem os prótons, os nêutrons, os elétrons, um elétron não vai conseguir encostar no outro, mas ele vai empurrar o outro, o que vai gerar energia cinética no outro, o que vai fazer com que aumente a temperatura. Ou seja, vai ser um aquecimento por conta da movimentação dos elétrons. Mas daí, na movimentação desordenada. A ordenada é a corrente elétrica. A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial elétrico, conhecida como DDP, ou tensão elétrica. A gente vai ver melhor o que é a diferença de potencial agora mesmo. O potencial elétrico é a energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga em um certo ponto. Então, o potencial elétrico V é a energia potencial dividida pela carga. Ou seja, a energia potencial é a carga vezes o potencial elétrico. A diferença de potencial é, literalmente, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, a gente vai chamar a diferença de potencial, a DDP, aqui é DDP, de U. E esse valor, a DDP, é literalmente a diferença de potencial em um ponto com o outro. E a gente vai pegar essa diferença sendo a energia potencial elétrica dividida pela carga. Então, por exemplo, quando tu tem um sistema, tu vai ter dois pontos, digamos, uma tomada. Aqui vai estar a usina, desenhar aqui. Se aqui tu tem uma usina que vai levar o cabo até a tua casa, daqui a tua casa. Esse aqui é o cabo de energia que a usina vai levar, a energia vai ser levada. A diferença de potencial da tua casa até a usina, desconsiderando as coisas que tem no meio do caminho, como postes, essas coisas assim, a diferença de potencial é literalmente, como o nome diz, a diferença de potencial. Então aqui a gente vai ter um potencial elétrico e aqui a gente vai ter outro potencial elétrico. Geralmente, como tu vai ter em outra casa, como vai ver na tua casa aí, claro que vai ter coisas no meio do caminho, tipo postes, outros tipos de geradores, coisas assim, que vão mudar esse potencial. Mas geralmente vai ser a diferença de potencial da usina até a tua casa, vai ser de 110 ou de 220 volts. O potencial elétrico é medido em volts. E como a diferença de potencial, é por causa do potencial elétrico, a diferença de potencial também vai ser medida em volts. E daí por isso que tu vai ter uma tomada em que vai ter 110 volts, 220 volts. Claro que em outros países pode ter tomadas diferentes, ou dependendo do circuito da tua casa, pode ter alguma tomada que não seja 110 ou 220, mas em geral, aqui no Brasil, é 110 e 220, os dois principais. E isso aí é a diferença de potencial entre, digamos, o poste, a energia do poste aqui, que vai levar aqui até a tua casa. A diferença de potencial de um ponto ao outro no sistema vai ser a voltagem, como a gente fala no dia a dia. A voltagem da tua tomada. Agora passando então, a gente tem a intensidade da corrente. O sentido da corrente elétrica é, por convenção, oposto ao sentido em que se movem os elétrons. Então digamos que aqui a gente tem uma corrente. Não precisa entender direito o que é isso aqui, mas vamos só mostrar aqui. A corrente, ela vai fluir para cá. Já os elétrons, eles vão fluir para o outro lado, vão fluir para cá. Os elétrons sempre vão fluir para o lado oposto da corrente. Então a corrente flui para cá, para esse lado de cá, enquanto os elétrons fluem para o outro lado. Isso aí aconteceu por causa de motivos históricos, em que não se tinha noção da carga do elétron, e daí por isso eles resolveram, não se tinha noção, e por isso só botaram por convenção aquilo ali, e aquilo ali ficou até hoje.
A expressão sentido da corrente sempre quer dizer o sentido convencional. Quando tu for vendo uma questão, tipo assim, mostre qual o sentido da corrente. O sentido da corrente é o sentido convencional, que é esse sentido pra cá, não pra cá. Ou seja, é o sentido oposto ao que os elétrons se movem. E agora, por último, que é o principal. A intensidade média da corrente elétrica é a divisão entre a quantidade de carga que passa pelo tempo em que a carga passou. Assim, então a gente vai ter que a intensidade média, aqui é só mais um meio formalismo assim, porque não daria para se dizer que é exatamente aquilo ali. A intensidade média é igual ao módulo da carga, então tanto faz se for positivo ou negativo, dividido pelo tempo, pela variação do tempo. Mas normalmente a questão não vai te dar quanto que é do meio-dia até 1 hora da tarde. Ele geralmente vai te dar 1 hora, tipo, vai passar por 1 hora. Então daí tu vai botar ali 1 hora, e não 13 menos 12. Geralmente ele vai te dar 1 hora em si, não vai te dar o valor exato, o valor fixo. Mas tem que saber que é a variação. Aquilo ali está implicando que é a diferença de um tempo para o outro. Não é muito importante isso, mas é o principal. A carga também, mas geralmente ele vai te dar os valores, só precisa saber essa equação aqui principal. Q é igual a I vezes T, em que a carga é igual a corrente vezes o tempo. Isso aqui é o principal. Isso aqui é o que define a corrente elétrica. A corrente elétrica é dado em ampere. Ampere é a medida de corrente elétrica no sistema internacional. Então, sempre que tu tiver alguma coisa relacionada à eletricidade, vai estar lá ampere. Porque é a unidade principal, tipo, como o metro tá para distância, quilograma tá para massa, essas coisas assim, o ampere tá para corrente elétrica. E 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Por isso que a intensidade média é a carga dividida pelo tempo. Então, 1 ampere, uma carga, uma corrente elétrica, é igual a uma carga por 1 segundo. Não sei se acredito que tenha dado para entender, mas em resumo é isso. Não vamos nos aprofundar mais, porque senão acaba entrando em nível superior. E aqui a gente está focando mais na questão do ensino médio, e principalmente em vestibulares. Depois a gente tem o que é o circuito elétrico. O caminho onde pode passar uma corrente elétrica é chamada de circuito elétrico. As correntes se classificam em alternadas ou contínuas, e as mais comuns são a corrente contínua constante, a corrente contínua pulsante e a corrente alternada. Aqui eu esqueci de mencionar que é importante ter em mente que, como aqui a carga é igual a corrente elétrica vezes o tempo, se tu tem um gráfico de corrente elétrica, de tempo, corrente elétrica aqui, assim, a área debaixo do gráfico, então tipo assim, tem aqui o gráfico constante, essa área aqui debaixo do gráfico é a carga total do sistema, porque tu está multiplicando um valor pelo outro. Então a área debaixo do gráfico é a carga que vai dar aqui no sistema. Depois a gente tem aqui as correntes elétricas, em que essas três correntes aqui, a corrente contínua como o nome diz, é justamente uma corrente que ela é sempre a mesma, ela não vai mudar, é sempre a mesma corrente. Então o gráfico dela vai ser mais ou menos assim, ó. Daí aqui vai ser I, e aqui vai ser T. Aqui na última eu inverti os valores, mas, tipo assim, aqui seria I e aqui T, mas é a mesma coisa. Em resumo, o que tu precisa saber é a área debaixo do gráfico, porque a carga é a corrente elétrica vezes o tempo. Daí aqui a gente tem a corrente contínua. Se tu vê, tipo, falar que a corrente... analise os gráficos com base na corrente e o tempo, e ele te der esse gráfico assim, tu vai saber que a corrente é contínua. Se a corrente for assim, tipo, e nunca descer desse eixo aqui, nunca descer do eixo X, a gente vai saber que a corrente é contínua e pulsante. Já agora, se a corrente for assim, tipo, for como um MHS, um movimento harmônico simples, ou uma função seno, a corrente vai ser alternada. Porque os elétrons vão e vêm, vão e vêm. Nessa aqui, eles só estão indo, só vão. Nessa aqui, eles vão um pouco mais devagar, vão um pouco mais devagar. Essa aqui também pode ser mais ou menos assim, ó. Também pode ser tipo assim.
Mas são as três principais. Muito raramente vai ser cobrado alguma além dessas três, e é preciso, é importantíssimo saber o que são essas três correntes. Tem a contínua constante, que é um gráfico constante, a contínua pulsante, em que é contínua, mas está pulando de valor em valor, e a corrente alternada, em que ela vai ser uma função seno, uma função cosseno, vai ser um MHS, em geral. Depois a gente tem a potência elétrica. O conceito de potência vem da dinâmica, onde a potência equivale à energia sobre o tempo. Mas, mexendo nas equações de potência e do potencial elétrico, nós conseguimos descobrir que a potência elétrica pode ser calculada usando outros valores. Então a gente sabe que a potência é a corrente vezes a diferença de potencial. Então, além de a potência ser energia pelo tempo, a gente também sabe que a potência é a corrente vezes a energia de potencial. A diferença de potencial, perdão. E potência, aqui, como a gente tem noção da dinâmica, isso aí é lá o conteúdo do começo do ensino médio, junto com cinemática, mecânica, a gente também sabe que a potência seria o trabalho dividido pelo tempo, ou a energia dividido pelo tempo. Então, a gente também sabe que, juntando esses dois, a corrente vezes a diferença de potencial é igual a energia sobre o tempo. Eu botei ΔT porque é a variação do tempo, mas geralmente eles vão te dar só um valor de T, só um valor do tempo, que é digamos que alguém conseguiu fazer um trabalho de 100 joules em 10 segundos. Qual a potência dele? 10 watts. A potência é sempre dada em watts. Esqueci de mencionar isso, mas é importante. Acho que eu até falei, mas é importantíssimo lembrar. Potência é watts. Corrente, amperes. Diferença de potencial, volts. Energia em joules. Tempo em segundos. E daí aqui a gente tem um conceito que é muito comum no cotidiano, muito comum quando a gente está vendo conta de luz e coisa assim, que é o quilowatt-hora. Muita gente pensa que energia potência pelo tempo. Quilowatt por hora. Não, é quilowatt-hora. Só que como a gente sabe aqui, que por exemplo P é E sobre ΔT, a gente pode mexer e P vezes ΔT é igual a E. Então repara que aqui, quilowatt-hora, tu está multiplicando a potência pelo tempo. Então aqui tu está multiplicando a potência pelo tempo, então vai dar energia. Quilowatt-hora é uma medida de energia e não de tempo. Então a gente tem que 1 kWh é equivalente a 3,6 vezes 10 nas 6 joules, ou seja, 3.600.000 joules. É importantíssimo lembrar que kWh não é medida de potência, e nem, por exemplo, potência por tempo ou energia por tempo, mas sim é energia, porque é a multiplicação da potência pelo tempo. Daí agora a gente vai seguir para os exercícios. O primeiro, um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 10 amperes. Sendo de 1,6 vezes 10 na menos 19 a carga elementar, determine o módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor durante 1 segundo. E B, a quantidade de elétrons que atravessa a citada seção durante 1 segundo. Então, ele vai pedir a carga elétrica que atravessa e a quantidade de elétrons. A gente sabe que I é igual a Q sobre T. Aqui a corrente que a gente tem é 10. Então, I, já vamos anotar aqui do lado, I é igual a 10 amperes. A gente sabe que a carga é 1,6, a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, a carga elementar, a gente vai chamar de E, 1,6 vezes 10 na menos 19. E o tempo que ele dá é durante 1 segundo. Então, T é igual a 1 segundo. Aqui, se a gente tem que a corrente elétrica é 10 amperes. Então, I é 10 amperes. A carga a gente não sabe e o tempo a gente sabe que é 1 segundo. Então, a gente sabe que 10 é igual a Q sobre 1. Que é a mesma coisa que Q é igual a 10. Então, a gente sabe que a carga é 10 coulombs. Alternativa A, 10 coulombs. A quantidade de elétrons que atravessa a citada seção durante 1 segundo. Então, a gente vai ter que 10. Lembra lá da fórmula do começo da elétrica, em que Q é igual a NE, onde N, quer dizer, Q é a carga, N é o número de elétrons e E é a carga elementar.
Então 10 é igual a N vezes E. 10 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Daí a gente passa para o outro lado e a gente vai ter que N é igual a 10 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19, que é a mesma coisa que 6,25 vezes 10 na 19. Então, esse é o número de elétrons que passa. É B, é a letra B. Agora, seguindo para uma questão da Unifesp. Num livro de eletricidade, você encontra 3 informações. A primeira afirma que isolantes são corpos que não permitem a passagem da corrente elétrica. A segunda afirma que o ar é isolante, ou seja, o ar não permite passar a corrente elétrica. E a terceira afirma que, em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10.000 amperes que atravessa o ar e desloca, da nuvem à Terra, cerca de 20 coulombs. Pode concluir que essas 3 informações são. Então, vamos fazer aqui, vamos analisar essa questão. Primeiro, vamos ver se elas são coerentes ou conflitantes. A A afirma que isolantes são corpos que não permitem a passagem de corrente elétrica. Certíssimo, um corpo isolante é o que não permite a corrente elétrica passar. Então, por exemplo, borracha é um isolante, porque ela permite menos, mas não é um isolante perfeito. Não existem isolantes perfeitos na vida real. Todos são isolantes imperfeitos, porque se for uma corrente muito alta, ou uma DDP muito alta, ela vai acabar deixando passar alguma corrente elétrica. E daí a segunda afirmação é que o ar é isolante. Como não existem isolantes perfeitos, essa aqui está errada. E tu vai ver por que disso aí. Porque a terceira afirma que um raio constitui uma descarga elétrica e que ela consegue se atravessar pelo ar. Então, se ela é uma corrente elétrica atravessando pelo ar e o ar é isolante, elas se contradizem. Então, uma delas tem que ser falsa. Então, é conflitante. Então, letra A e letra B já não pode ser mais. E a gente também sabe que I é igual a Q sobre T. No caso, a corrente é a carga dividida pelo tempo. Se a corrente é 10.000 amperes e a carga é 20 coulombs, a gente vai ter que 10.000 é igual a 2, a 20, sobre T, que a gente não sabe. A gente pode cortar esse zero com esse zero e passar o T para lá e o 10.000 para cá. Então, a gente vai ter que T é igual a 2 sobre 1.000, que é a mesma coisa que 0,002. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Para a próxima, então, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o rótulo de um chuveiro elétrico indica 4.500 watts e 127 volts. Isso significa que, ligado a uma rede elétrica de 127 volts, o chuveiro consome. Então, isso aqui a gente tem que usar a noção de potência para conseguir calcular a energia que ele consumiria por segundo ou por hora. Como a potência, P, é igual a energia sobre o tempo, sendo que o tempo está em segundos e a energia está em joules, então se a gente tiver 1 segundo numa potência de 4.500 watts, a gente vai ter que, se tiver 1 segundo, aqui ó, 4.500 é igual a energia sobre 1. Isso aqui a gente pode cortar, porque dividir por 1 dá a mesma coisa. Então a energia vai ser 4.500 segundos. Ou seja, 4.500 joules. Então vai ser 4.500 joules por segundo. Alternativa A. E repare que essa questão aqui, ele só deu a informação dos volts para confundir mesmo. Porque não usa volts nessa questão. Não vai precisar usar. Mas só vai precisar usar a questão da potência. Por isso que é legal ter uma noção da física básica, porque acaba tendo uma questão ou outra que ela vai ser de um outro conteúdo, mas só com a física básica tu vai conseguir resolver. A física do primeiro ano, a primeira física que tu vai estudar, que é a mecânica, a cinemática, a dinâmica. E partimos para a próxima, então. Um chuveiro elétrico tem potência de 2.800 watts, e uma lâmpada incandescente tem potência de 40 watts. O tempo que a lâmpada deve ficar ligada para consumir a mesma energia gasta pelo chuveiro em 10 minutos de funcionamento é... Vamos fazer aqui então. A energia que o chuveiro vai gastar é de 280, que é a potência, vai ser a energia sobre o tempo.
10 minutos vai ser 10 vezes 60. Daí a gente vai passar aqui a energia que o chuveiro vai usar, vai ser E, é igual a 2.800, vezes 10, vezes 60. E é igual a 168.000. Isso. 1.680.000 kilojoules. 680.000 joules, perdão. E daí a gente tem que usar essa mesma energia, usando a potência aqui, para ver o tempo. Só que agora com a outra potência, no caso. Então, 40 é igual a 1.680.000 sobre o tempo. Corta esse zero com esse zero. E daí a gente passa o T para cá. T vai ser 168.000. 168.000 sobre 4. Vai dar 4.200 segundos. Isso aqui é um S, não é um 5. Daí a gente divide para 60. Divide 4.200 para 60, para passar de segundo para minutos, e vai dar 70 minutos, o que é a mesma coisa que 1 hora e 10 minutos. Para a próxima questão, então. Quando lemos uma matéria sobre usinas hidrelétricas, frequentemente deparamos a unidade kV-ampere. Trata-se de uma unidade de medida de A. Carga elétrica, B. Corrente elétrica, C. Diferença de potencial, D. Energia e E. Potência. A gente tem que lembrar que P é igual a I vezes U, ou seja, P, potência, é igual a corrente vezes a voltagem, a DDP. Ou seja, a multiplicação da corrente, multiplicação de uma medida em amperes, por uma medida em volts, ela vai dar a potência. Então, como a gente está usando aqui a unidade kV-ampere, que está multiplicando volt por ampere, a gente vai ter uma medida de potência. Então, a letra correta é a letra E, alternativa E. Passando para a próxima. Quando ligado a uma tensão de 100 volts, um aquecedor elétrico recebe uma potência de 1.800 watts. Calcule a intensidade da corrente elétrica no aquecedor e B, a energia elétrica recebida pelo aquecedor em 1 hora de funcionamento em kWh. A intensidade da corrente elétrica, a gente tem que lembrar da fórmula P é igual a I vezes U. Então, a potência é 1.800 watts, 1.800 é igual a 100 vezes a corrente que ele pede. A gente pode cortar esse zero com esse zero com esse zero, então a gente vai ter que I é igual a 18 amperes. Então, letra A, 18 amperes. Letra B, a energia elétrica recebida pelo aquecedor em 1 hora de funcionamento. E em kWh. Repara que aqui, ó, aqui eu estava falando antes, porque eu tinha dito antes. kWh é uma medida de energia. Então, essa potência aqui em kilowatts, no caso 1.800 watts para kilowatts, a gente tem que dividir por 1.000. Então, 1.800 watts é igual a 1,8 kW. E daí com isso aqui, a gente sabe que em 1 hora a gente vai ter gastado 1,8 kW. Então a gente vai ter 1,8 kWh. Não por hora, mas hora. Porque está multiplicando 1 hora por 1,8. Então a gente vai ter 1,8 kWh. Muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo se você gostou. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.